Boa noite de novo, gente. Que bom estarmos aqui. Como já falei o tema aqui. Quando eu falei esse tema, muita gente já identificou de onde eu vou pregar. Então, você que de repente não identificou, queria que você abrisse, deixar a sua Bíblia aí aberta no Salmo 86. Salmo 86. Mas antes, coloca aí a logo desse ano aí para mim, por favor. O tema nosso desse ano. Aí só para lembrar você que nós estamos no ano da frutificação. E aí no dia 31 nós estávamos pregando sobre isso. E no domingo, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, nós tivemos aqui 2 aulas. Uma do pastor Edenilson falando de frutificar. E o segredo para frutificar, ele falou aqui no domingo de manhã, qual é? Permanecer. Para nós frutificarmos, nós precisamos permanecer no Senhor. Permanecer na fonte, permanecer na videira. Então, só assim nós conseguiremos frutificar. Fora da videira não existe frutificação. Fora do Senhor não existe frutificação. E na parte da noite, o diácono Alain estava aqui falando sobre sementes e frutos. Não existe fruto sem semente. Tudo que fazemos na vida é uma semeadura. Cada relacionamento que nós temos, nós estamos semeando. Então, não tudo que nós fazemos na vida, nós estamos semeando. A semeadura faz parte da nossa vida. Então, quando eu estou me relacionando com alguém, eu estou fazendo uma semeadura, estou semeando. E toda semeadura, mais cedo ou mais tarde, ela vai frutificar. E aí, quando frutifica, é hora de colher. Mas tudo tem um tempo. Então, que nesse ano o Senhor possa estar frutificando tudo que você vem semeando ao longo da sua vida. Que esse seja o tempo da frutificação. Então, nós vamos orar para que o Senhor esteja nos abençoando. Mas antes de nós estarmos orando, eu queria identificar o Diego Rodrigo. Diego Rodrigo, da onde? Pode ficar de pé, por favor, Diego. Dá um aplauso ao Senhor. Diego, seja bem-vindo, é a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Está ali com aquela camisa bonita ali. Seja bem-vindo, podeis assentar. Que Deus abençoe a sua vida. E certamente, nessa noite nós estaremos aqui falando do Deus que é o nosso socorro. O Deus socorro bem presente no tempo difícil, no tempo da tribulação, no tempo da adversidade. Em todo tempo, o Senhor é bom. Ele é o nosso socorro. Então você está aí no Salmo 46. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos conduza através do Espírito Santo a toda verdade. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós nos achegamos a Ti na certeza e na convicção de que o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos bens. Em tudo aquilo que temos feito, o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Nós te agradecemos pelo Teu bem, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ler todos juntos o primeiro verso aí do Salmo 46. Salmo 46 diz: Deus é o nosso e socorro bem presente nas tribulações. Amém? Agora vamos fazer o seguinte. Nós falamos que Deus é o nosso refúgio. Agora você vai falar de forma simplificada, ou no singular. Você não vai falar Deus é o nosso, Deus é o meu. Amém? Vamos todos juntos? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então nós precisamos entender que, embora o salmista trabalhe com o nosso, Deus é o meu refúgio. É o meu refúgio particular, mas é o nosso refúgio coletivo também. É em quem nós nos escondemos no dia mau. O salmista, no Salmo 27, ele fala que uma coisa ele pede ao Senhor, o que ele vai buscar.
E está na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Com qual finalidade? Porque no dia mau o Senhor o recolherá. No dia mau o Senhor o guardará. Então estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, é a certeza e a convicção da proteção do Senhor. Então nós precisamos entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Então ele fala aí, Deus é o nosso refúgio. Refúgio está dizendo, falando sobre proteção. Então o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa fortaleza. Fortaleza é um lugar de segurança. Antigamente, na época dos grandes impérios, construíam-se grandes fortalezas. Lugares fortificados. Neemias, quando ele volta da Babilônia ou da Pérsia para Jerusalém, a preocupação dele era fazer com que os muros de Jerusalém fossem restaurados, para que a cidade voltasse novamente a ser uma cidade segura, porque ele precisava de fortaleza, ele precisava de segurança, mas a segurança não são os muros, a segurança é o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, nos traz segurança, o Senhor é o nosso socorro, socorro é ajuda, é auxílio. E aí ele diz bem presente, o Senhor está presente, o Senhor é o nosso auxílio, refúgio, fortaleza, o tempo todo. No momento presente, no momento futuro, o Senhor tem nos guardado. Não precisamos temer o dia mau, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então o salmista, ele traz essa segurança para nós. E aí ele é presente quando? No tempo da tribulação. No tempo da enfermidade, da adversidade, da dor, das aflições, das amarguras, dos embates da vida, o Senhor tem nos guardado. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, a reflexão que nós temos neste dia, mesmo que tudo aconteça comigo, de desafios, de adversidades, de dias maus, eu vou sempre me lembrar que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Eu vou sempre guardar isso no meu coração. Pode acontecer todas as adversidades da vida, eu vou lembrar que Deus é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Não preciso temer o dia mau. E aí o salmista continua no versículo 2 e 3, ele diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Então Davi está descrevendo aqui algo muito aquém do entendimento. Primeiro ele fala, ainda que a terra se transtorne, e que os montes se abalam no seio dos mares. Gente, isso aqui é uma coisa muito esquisita. Geograficamente, isso aqui é uma tragédia, o que ele está descrevendo. Mesmo que a tragédia aconteça, naturalmente, ele diz que ele vai continuar crendo no Senhor. Mesmo que toda a terra se transforme, ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na fúria os montes estremeçam. E aí a gente vê lá, aconteceu lá em Minas, agora no final de semana, aquela estrutura de pedra, geologicamente tremeu e caiu dentro do rio ali, de Furnas, aquele rio artificial ali que foi criado por causa de Furnas. Então, algo impensado, que até então nunca tinha acontecido, não tinha nenhum relato daquilo ter acontecido. Algo que parecia ser estável, aconteceu. Aconteceu um acidente geológico ali. Então, isso pode acontecer? Pode, mas isso não vai mudar que o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Essas situações que o salmista descreve é mais ou menos isso. Confusão, tumulto, efeitos que acontecem sobrenaturalmente. Coisas que são, assim, impensáveis de se acontecer. Montes tremendo, coisas desabando.
uma rocha que parecia ser estável. E aí desmorona tudo. E aí, eu vendo a reportagem, o indivíduo começa a falar, olha, as pedras estão caindo. E o pessoal do outro barco, achando que era brincadeira. Porque achava que era brincadeira. Peraí, gente. Você tem relato que isso já aconteceu. Ninguém acreditando. As pessoas estavam de costa e o camarada de frente está falando, a rocha está tremendo, está caindo, não sei o quê. O pessoal achando que era balela. Porque ninguém tinha visto nada daquilo acontecer. Então, mesmo que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos continuar acreditando que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mesmo que tudo aconteça, nós precisamos continuar acreditando nisso. No versículo 4 e 5, o salmista diz assim: há rios cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais serão abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Desde que começa o dia, o Senhor está nos ajudando. O Senhor está provendo, o Senhor está cuidando de nós. Isso porque o Senhor é o nosso ajudador. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor não muda, não há variação de mudança. Do nascer ao pôr do sol, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Pastor, tem uma nova variante aí. O Senhor é o meu refúgio. Pastor, a gripe está alastrando. O Senhor é o meu refúgio. Pastor, o desemprego está vindo. O Senhor é o meu refúgio. Pastor, a inflação. O Senhor é o meu refúgio. Nós não podemos mudar a nossa fala, a nossa afirmação, a nossa verdade que não está aqui disposta diante de nós. O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, lugar de segurança. A nossa segurança não é a economia, não é a moeda, não é o petróleo, não. A nossa fortaleza, a nossa segurança é o Senhor. É no Senhor que nós nos apoiamos, é Ele quem nos sustenta. O dia mau, ele pode chegar? Pode. E um dia ele vai chegar. Mas nós precisamos continuar crendo que o Senhor é o nosso refúgio. Em todo tempo Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos alimentado, Ele tem nos sustentado. E aí a cada dia nós precisamos continuar entendendo que o Senhor está no meio de nós. Há um rio cuja cidade de Deus está ali, a morada do Senhor. E ela jamais será abalada, assim como nossas vidas jamais serão abaladas, porque nós continuamos crendo no Senhor que tudo pode. Então não tema as adversidades desse tempo presente. As aflições vão vir? Vão. As adversidades vão vir? Vão. Mas elas sempre vieram, não é novidade. A gente sempre passou aperto. A gente nunca teve uma economia estável nesse país. Pela primeira vez nós temos, de plano real, 28 anos, vai fazer 28 anos agora, dia 1º de julho. De 94 para cá, vamos fazer 28 anos agora. Dia 1º de julho de 94 começou o real, então dia 1º de julho desse ano faz 28 anos. A mesma moeda no país. Isso é histórico. Isso é inédito. Porque na década de 80, eu não sou dessa época não, nasci depois, tá, gente? Mas nos livros de história, está tossindo aí, Diácono Augusto, está passando mal? Então, o que acontece? A moeda era cruzeiro, virou cruzado, cruzado novo, e voltou a ser cruzeiro. Em 10 anos, 4 mudanças. 10 anos, 4 mudanças. Uma década, a moeda mudou 4 vezes. Fora os zeros que ela cortava nela mesma. Então, crises sempre aconteceram. Não é novidade. Então, nesses últimos 28 anos, nós temos uma estabilidade melhor.
Mas crise nesse país sempre aconteceu. Então nós precisamos continuar entendendo que Deus continua nos abençoando, Ele não mudou. Assim como Ele foi no passado, Ele continua sendo agora. O Senhor continua o mesmo, não há variação de mudança no seu querer. Então o salmista, quando ele afirma lá, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esta mesma afirmação, ela permanece válida para mim e para você. Mesmo que os montes se transportem, que tenha confusão, que aconteça um montão de coisa, o Senhor continua sendo o mesmo. O salmista não era melhor do que eu e você, não. Ele não tinha mais privilégio do que eu e você, não. Mas ele cria no Deus que tudo pode, é assim como nós cremos. Então nós precisamos continuar nos apoiando nessa verdade, de que o Senhor continua sendo o nosso refúgio, o lugar de segurança em quem nós podemos descansar e confiar. E aí ele avança. Versículo 6, ele diz assim: bramem as nações e os reinos se abalam. Faz ouvir o Senhor a sua voz, e a terra se dissolve. Os reinos, por mais estáveis que eles sejam, os grandes impérios da terra, eles têm uma data de validade. A gente pega a história bíblica e durante séculos, o Egito se firmou como a maior nação do mundo. Durante muitos séculos. Era um grande império na época de Abraão, era um grande império na época de José, era um grande império na época de Moisés, era um grande império na época de Davi. E ele foi, mas chegou um tempo que a validade acabou. Acabou. Quando Alexandre o Grande invade o Egito, e depois da morte dele, os macedônios e os gregos ocupam o Egito, tanto que se troca tudo. Então nós vemos que grandes impérios têm data de validade. O próprio Império Grego, que vai ocupar esse lugar, daqui a pouco também cai diante do Império Romano. Tem data de validade. E não foi diferente com o Império Romano, cai. Todos os impérios caem, eles se abalam. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Porque Ele é eterno. Ele não pode mudar. Então a nossa convicção e a nossa esperança está nisso, de que Deus não pode mudar, a palavra dele permanece fiel. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não muda, não pode passar. Então nós precisamos continuar crendo que nós estamos diante do Senhor e que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então não tema o que possa fazer o homem, não tema o dia mau. E aí eu lembro sempre de Jesus. Vem cá, você está com medo daquele que pode matar você? Teme esse não, rapaz. Teme aquele que pode matar você e te lançar no inferno. Aí tem gente que pensa que esse é Satanás, não é não, gente. Quem foi esse é Deus. É Deus que nós temos que temer. Que além de matar, Ele pode te lançar no fogo do inferno lá. É a Ele que nós temos que temer. O homem, o inimigo, não. Porque todas as coisas passam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos continuar crendo e acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então quando você guarda isso no seu coração, que os reinos vão passar, eles vão se acabar, a terra vai se dissolver, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então quando eu guardo isso no meu coração, eu não temo o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o Senhor continua guardando a minha vida e a sua vida. Porque Ele é fiel em todo o tempo. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom. E Ele não pode mudar. No versículo 7 ao versículo 9 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Os exércitos, por mais poderosos que eles sejam, belicamente falando, eles podem ter as melhores armas, mas todos eles também têm data de validade. Por mais que eles se proclamem, por mais que eles se declarem, por mais que eles façam terror,
chega um tempo que eles acabam, porque eles não podem durar para sempre, porque só existe uma coisa que dura para sempre, e é a palavra de Deus que se afirma, que Deus não pode mudar. Então é nisso que nós precisamos crer. Então o Senhor despedaça todos os exércitos, é Ele que acaba com as guerras. E aí às vezes nós ficamos vendo alguns fatos históricos, e eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre o exército de Napoleão, Napoleão avançando sobre toda a Europa, e aí ele tenta avançar sobre o território russo, e lá ele enfrenta dois grandes desafios. Uma é o exército russo, que tem uma estratégia de guerra, né? A estratégia de guerra dos russos era, sempre que o inimigo muito forte invade o país, eles se tornam do país, vão para dentro do país, e aí eles saem catando tudo. A estratégia era deixar o inimigo sem suprimentos e sem provisões. E no meio desse caminho vem o frio. E aí, um exército que até então era imbatível, acaba sucumbindo. E assim todos os exércitos são antes e depois deles. Eles são despedaçados, porque assim a palavra do Senhor nos afirma. E toda a história nós podemos ver que Deus faz assim. Ninguém consegue subsistir para sempre. Só tem um reino que permanece para sempre, que é o reino de Deus. Então o Senhor faz cessar a guerra, e Ele despedaça a lança e queima os carros de fogo. Então nós precisamos crer que Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí no versículo 10 e no versículo 11, versículo chave para nós, versículo 10. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus já nos afirma lá no Sermão do Monte que o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então não fique ansioso por nada, porque por mais ansioso que você fique, você não pode resolver o que vai acontecer amanhã. Até porque você nem sabe se amanhã você vai acordar. Imagine você se inquietar, se preocupar, fazer um montão de conta e nem acordar amanhã. Ih, queimou a mufa à toa, se preocupou à toa. Porque o dia de amanhã pertence a Ele mesmo, Ele vai dar conta dele mesmo. Então o salmista aqui diz, não se preocupem, se aquiete, se acalme. Saiba que o Senhor continua e permanece sendo Deus. Ele é exaltado. Exaltado acima de tudo e acima de todos, Ele é o Senhor. Não existe nada difícil para Deus, não existe impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. E nós precisamos continuar crendo nessa verdade. E aí ele diz, eu serei exaltado, eu sou exaltado na terra. O Senhor continua sendo exaltado, através dos louvores, através da nossa adoração. E Deus não precisa de nós para continuar sendo Deus. Ele é Deus por si só. Então nós precisamos continuar entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. E se nesse dia o Senhor te abençoou, nesse dia o Senhor fez algo a seu favor, porque você está aqui, você está nos vendo através da live. Tem alguém aqui que não comeu nada hoje, gente? Uma refeição você fez hoje. Isso é sinal que a bondade do Senhor te alcançou. Ah, pastor, mas eu comi uma coisa assim que não era o que eu estava querendo. Não, tudo bem. Mas você comeu. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor se renovou sobre você. E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. E aí Jesus fala para Marta, Marta, uma coisa só é preciso, Marta. Você só precisa de uma coisa. E essa coisa que você precisa é tão simples. Se achegar a mim, ficar comigo, me ouvir, aprender comigo. Porque se você aprender comigo, ninguém pode tirar isso do seu coração. Se você ouvir as minhas palavras e a minha palavra permanecer em você, ninguém pode te gerar isso.
todo o seu esforço pode ser tirado, todos os seus recursos podem ser roubados, toda a sua capacidade pode ser subtraída, mas a palavra que você guardar no seu coração, a palavra de Cristo que transforma, que revigora, que nos renova e nos faz crescer, isso ninguém pode tirar de você. Então só isso é necessário para que você cresça e você frutifique. E aí você precisa entender isso. E aí o salmista fecha lá, relembrando o que ele já tinha falado. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio, lugar de segurança. Lugar de tranquilidade. Lugar de descansar. E aí, como o salmista diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada vai me fazer falta, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então eu não sei qual é a adversidade que você tem passado, eu não sei qual é a adversidade que tem te afligido, mas saiba, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem cuida de você, o Senhor é quem cuida da sua casa, da sua família. O Senhor em todo tempo, Ele quer abençoar a sua vida. Não tema o dia de amanhã. Não importa o que aconteça, deixa Deus continuar conduzindo a sua vida. Como já diz o pastor Renê, deixa Deus ser Deus na sua vida. Você precisa guardar no seu coração a palavra do Senhor. Se você permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você, você continuará dando fruto e o seu fruto vai permanecer. E isso vai alcançar a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, a sua empresa, aonde você trabalha, por todo lugar que você passar. As pessoas vão ver os frutos na sua vida. E aí, quando a gente fala de frutificação, só para a gente terminar. Quando você começar a frutificar, você dá glória a Deus, mas se prepara. Tá? Porque toda vez que você frutifica, o que acontece? Alguém começa a tacar pedra em você, querido. E o pessoal só taca pedra em fruto bom, tá? Já viu um pé de manga, quando o pé de manga é ruim? Ele fica lá cheio de manga. Porque ninguém taca pedra. Mas quando a manga é boa, todo mundo quer pegar, todo mundo quer tacar pedra. Quando você dá fruto bom, querido, se prepara. As pessoas vão te tacar pedra. Mas é isso que Deus quer de você, que você produza o bom fruto. E que o seu fruto permaneça. Mas eu estou te alertando. Puxa, agora está tudo bem, agora todo mundo me perseguindo. Não é. Continua nesse propósito. Porque se ninguém faz nada contra você, e aí que você tem que parar para pensar. Opa, espera aí, rapaz. Então não estou produzindo um bom fruto. Eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar. Por mais que eu frutifique, eu sempre vou continuar frutificando. Aí quando a gente está frutificando, a gente está bem, a gente está achando que está tudo bem. Aí o Senhor vem e começa a podar a gente. Mas para que a poda? É para nos ferir? Não. É para que nós produzamos mais fruto. E frutos melhores. E aí vai vir mais pedrada, mas a gente vai continuar produzindo mais. Porque a gente não depende das intempéries dessa vida, a gente depende do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma canção que diz que se o mar se agitar e tudo escurecer, e parecer que eu não vou permanecer ou prevalecer, eu vou continuar crendo, acreditando, e nada vou temer, porque o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor continua comigo. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade, no tempo mau, na tribulação. Então, tudo vai contribuir para o meu bem. Todas as coisas contribuem
contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tudo, mesmo o dia mau, porque o dia mau nos fortalece. O dia mau nos faz aprender. Sabe qual é o problema da gente ganhar sempre? Que às vezes a gente não aprende nada. Eu me lembro que, falando de futebol, quando o Flamengo foi campeão em 2020, numa combinação de resultados, o time estava jogando mal, tinha perdido vários pontos à toa, e o Flamengo não aprendeu nada, tanto que chegou em 2021, podia ter sido campeão e não foi. Porque não aprendeu nada com a vitória de 2020. Continuou jogando mal e desperdiçando pontos que foram cruciais no final do campeonato. Por isso que não conseguiu vencer. Não aprendeu com o que ganhou. Mas com o dia mau, ele é o contrário. Quando você perde, você começa a avaliar onde você errou. E quando você está ganhando, você não consegue avaliar direito. Porque o deslumbre da vitória ofusca os seus defeitos, ofusca os seus erros. Então, nesse tempo, é tempo de nós avaliarmos o que precisamos fazer de melhor, o que precisamos melhorar para frutificar mais. E aí, na hora que o Senhor estiver nos podando, nós precisamos entender que o Senhor está fazendo isso para que nós cresçamos mais. Vamos cantar esta canção?